A paz do Senhor, meu nome é Elisete. A paz do Senhor, meu nome é Aline. A paz do Senhor, eu me chamo Areta. A paz do Senhor, irmãos, eu sou Andréia. E nós somos da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica em Campo Grande, Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. E agora eu quero dar muito boas-vindas a você que está nos visitando e você que já é o nosso aluno, seja também muito bem-vindo. É um prazer ter vocês todos aqui para essa aula. E não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você quiser ter acesso a mais conteúdos, é só entrar no nosso canal do YouTube, Marcas do Evangelho. E hoje nós estamos estudando a lição de número 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por este momento de estarmos aqui reunidos para juntos aprendermos a Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa visitar cada lar, cada família, ó Deus, que esta lição confortada possa vir de encontro à necessidade de cada um para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Nesta aula, A paz do Senhor, meu nome é Jadir. A paz do Senhor, meu nome é Suelen e faremos a leitura bíblica em classe. Texto áureo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Verdade prática. O cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. E o nosso texto bíblico se encontra em Filipenses 4, 8 e 9 e 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Filipenses 4. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 2 Coríntios 10. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A paz do Senhor. E nas duas aulas seguintes, o foco do nosso estudo serão as faculdades da alma, que são razão ou intelecto, sensibilidade ou sentimento e volição ou vontade. A razão diz sobre a capacidade de pensar e é sobre o pensamento que nós estudaremos na lição de hoje. No campo da psicologia, talvez em nenhum outro momento tenha dado tanto valor ao campo do pensamento. Haja visto que se está muito em voga a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, também conhecida como TCC, utilizada para tratar diversos transtornos diretamente relacionados às emoções e ao comportamento dos indivíduos. Podemos destacar ainda o avanço da neurociência, que estuda o sistema nervoso, cérebro, medula óssea e nervos, em sua estrutura, desenvolvimento e funções, incluindo como ele controla o corpo, a mente e as emoções. Porém, muito antes da psicologia ou da neurociência, a Bíblia já explanava a relação que os pensamentos têm com outros fenômenos da vida humana, estimulando reflexões corretas, verdadeiras, puras, sensatas e edificantes. No ponto 1, temos a experiência de Adão e Eva. Os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral.
Desde o Éden, a mente humana já foi alvo de batalha espiritual, ilustrando que a luta dos pensamentos não é algo novo. Ela está na gênese da desobediência. Antes da queda, Adão e Eva viviam em harmonia com Deus, tendo acesso irrestrito à comunhão com Ele, porém com uma condição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como está relatado em Gênesis 2, de 16 a 17. A harmonia do jardim foi quebrada através da presença da serpente, que insinuou questionamentos e subversões ao vínculo estabelecido entre Deus e o casal. É certo que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Iniciou-se então uma estratégia de distorção de pensamento e questionamento da autoridade e da lei divina. Ao ouvir essas palavras, Eva ponderou mentalmente. Considerou o fruto bom para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ou seja, Eva refletiu, meditou, examinou os benefícios aparentes no fruto e depois agiu conforme o pensamento ou desejo mental. Em Mateus 15:19, Jesus diz que do coração do homem procedem os pensamentos e os pecados. A sequência mostra como esses pensamentos engendram atitudes. Primeiro, a cogitação. O fruto parece bom. Depois, o apetite e, por fim, a ação de comer. Essa passagem demonstra que até mesmo no paraíso houve engajamento mental, questionamento, tentação, raciocínio interno e decisão ou derrota mental, que culminou em pecado. O campo da mente, o questionamento, a ponderação e o raciocínio é uma porta de entrada para a desobediência. Mostra que o inimigo não precisa se esforçar fisicamente. Ele trabalha mediante sugestões sutis, ideias e questionamentos internalizados. Também demonstra que o nosso sim ao pecado muitas vezes é precedido pela negociação mental. Pensar, permitir, ponderar e ceder. Essa passagem nos ensina que a vigilância no pensamento, não deixar que ele vague ou seja manipulado, é vital, pois a queda começou nesse nível. Tiago 1:14-15 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Precisamos, então, cuidar dos nossos pensamentos, porque deles procedem bênção e maldição. No ponto 2, nós vamos falar sobre conceitos e origem dos pensamentos. Os pensamentos são processos mentais que envolvem reflexões, lembranças, emoções e nos induzem a tomar decisões. Os nossos pensamentos, eles são criados a partir de fatores externos ou internos. Internos são as lembranças, os sentimentos, e para que esses fatores eles sejam ativados, eles precisam passar por um processo ao qual é o que eu vejo, o que eu ouço. Quando eu falo de um fator externo, eu estou falando daquilo que eu vivencio no meu dia a dia. O que eu preciso observar é qual é a fonte a qual eu tenho alimentado a minha mente. Isso vai determinar o tipo de pensamento que eu vou ter, se são bons ou se são maus. E graças a Deus que Ele, na sua soberania, colocou em cada um de nós o livre-arbítrio. Eu não sou obrigada a pensar algo que eu não queira. Isso Deus não me deu o domínio. Eu penso aquilo que eu alimento. E esse pensamento alimentado vai gerar sentimentos no nosso coração, o que pode gerar uma atitude. O que precisamos observar é se essa atitude glorifica a Deus ou não glorifica a Deus.
E a palavra de Deus nos ensina, nos alerta em Provérbios 4:23, que diz: tenha cuidado com o que vocês pensam, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Comportamentalmente falando, a gente precisa de algo para aguçar. Então, nós somos aguçados pela visão, pelo tato, e isso cria em nós memórias na nossa mente, quando nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, né? Quando nós nos deparamos com o que nós assistimos, vemos, ouvimos, dentro de nós a gente acaba suscitando sentimentos, vontades. E o que a nossa irmã Aline compartilhou, a realidade do nosso dia a dia vai nos submeter àquilo que nós vamos escolher. A nossa vontade vai estar submetida a este sentimento que originou dos nossos pensamentos. Segundo a neurociência, os nossos pensamentos em si são formados por janelas, que eles chamam de registro automático de memória. E muitas das vezes a gente, por não vigiar, essas janelas são ativadas do nosso dia a dia, trazendo para nós muitos sentimentos e vontades que fogem dos princípios, a qual nós muitas das vezes nos deparamos com a realidade que muitas das vezes nós confessamos no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida. E nós sabemos que nós vivemos dias difíceis. Há uma pesquisa que apenas 1% a 3% de diagnóstico de TDAH são originários de um diagnóstico preciso com relação à neurociência. O restante é chamado de síndrome de pensamentos acelerados, devido à compulsividade por informação que a gente vive no nosso dia a dia. Então, esses pensamentos, eles vão acabando tomando a nossa vontade, fazendo com que a gente perca uma visão de uma vida natural, simples e até mesmo cômoda de viver. Os nossos pensamentos, ele é criado de forma que nos mova para um sentido na nossa vida. E quando nós nos deparamos com uma vida acelerada, como nós estamos vivendo hoje, e que nos traz muitas das vezes o desconforto, hoje a maioria dos adolescentes, jovens, até mesmo adultos, eles se perdem nessa síndrome de pensamento acelerado porque eles não conseguem mais a concentração necessária para refletir nas suas próprias decisões e vontades. São dominadas por um sentimento que foi causado por essas janelas traumáticas. E nessa variação desses pensamentos acelerados, alguns dos sintomas que essa síndrome traz é o fato de querer tudo muito rápido, o fato de querer tudo muito pronto e uma inquietação, um desconforto, ansiedade. Hoje nós temos um nível de crianças muito novas que tomam ansiolíticos. Então, esses pensamentos, quando eles não são bem governados, administrados, gerenciados, é a palavra certa que hoje nós vemos no nosso dia a dia, nas redes sociais, até mesmo pelos profissionais, o gerenciamento de emoções, o gerenciamento de pensamentos, a gente acaba nos deparando com depressões, doenças psicossomáticas também, que é trazido por essa síndrome de pensamentos acelerados e que causam na vida de muitas pessoas a desmotivação por um trabalho, a desmotivação para uma família, a desmotivação até mesmo para programar um futuro diante da sociedade e da própria família na qual a gente constitui. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Gustavo e hoje nós estamos aqui para o Você Sabia. Vamos falar sobre o pensamento, um campo de batalha. Quando o sábio, em Provérbios, declara: atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido para minhas razões e guarde-as no meio do teu coração, descrita em Provérbios 4, versículo 20 e 21, ele não está dando apenas um conselho piedoso, ele está erguendo uma bandeira de guerra no campo mais disputado da existência humana, a mente. Na cultura hebraica, o coração não era apenas o lugar das emoções, mas o centro da vontade, da razão e das escolhas. Portanto,
Guardar a palavra no coração não significa apenas decorar versículos. Significa estabelecer um governo espiritual sobre os pensamentos, disciplinando a mente para que ela não seja um terreno aberto para qualquer ideologia, impulso ou tentação. Os sábios de Israel compreendiam que a sobrevivência da fé dependia da memória ativa das Escrituras. Em um mundo saturado por deuses pagãos, rituais idólatras e filosofias estrangeiras, meditar na palavra era mais do que devoção. Era resistência cultural e espiritual. Por isso, os judeus iniciavam o dia com a Shema, que era: ouve Israel, cravando no pensamento a respeito da verdade quem Deus é. A disciplina intelectual e espiritual de guardar a palavra preservava a identidade do povo dentro da Babilônia, da Grécia e de Roma. A nossa tradição pentecostal bebe dessa mesma fonte. Começamos o dia com a Escritura, porque sabemos que o primeiro alimento da mente molda todo o resto da jornada. Se ao despertar a sua alma, se ao acordar a sua alma recebe a palavra, o Espírito Santo terá terreno fértil para iluminar cada decisão durante o dia. Mas, se a mente despertar primeiro com as vozes da carne, do mundo e das redes sociais, logo os pensamentos se dispersam no vento como poeira. Então entenda, a mente é a forja da vida. O que domina a mente hoje, dominará os passos de amanhã. Se você permite que impurezas entrem em seu coração, não se espante se pecado e ruína aparecerem no seu caminho. Mas, se você escolher encher a sua mente com a palavra, será como árvore plantada junto às águas, firme, frutífera e inabalável. O apóstolo Paulo confirma essa batalha ao dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Descrito em Romanos 12:2. Ele sabia que o cristão não vencia apenas no campo da emoção ou das vontades, mas principalmente no campo intelectual santificado pelo Espírito. Então não se engane, o diabo não precisa arrancar sua Bíblia de suas mãos, basta somente que ele preencha sua mente com futilidades. Portanto, discipline seus pensamentos, levante muralhas de oração e vigilância. Medite, memorize e proclame. Que a palavra seja a primeira voz a ecoar pela manhã e a última a ressoar antes de dormir. E aqui está a verdade que pode mudar a sua vida. Se você não escolhe o que pensa, alguém escolherá por você. Mas se a palavra de Deus governa a sua mente, nada nesse mundo terá o poder de escravizar o seu coração. Cada vez mais crianças estão sendo expostas às telas. Nós, pais, estamos cedendo, somos responsáveis por esta exposição. Já é notório o que tem causado essa excessiva exposição às telas. Os resultados, como a irmã já trouxe os dados do pensamento acelerado, nós temos índices altíssimos de crianças com crises de ansiedade, com crises de depressão, e o ápice disso tudo, irmãos, foi a proibição do uso do celular na escola. Já foi percebido pelas autoridades uma preocupação em relação a esse acesso excessivo às telas, ao ponto de se tomar uma decisão a nível de Brasil, onde se torna proibido o uso do celular na escola, porque cada vez mais crianças, jovens e adolescentes estavam literalmente ficando viciados no uso do celular em especial. E toda essa exposição tem causado uma sobrecarga mental, causando ansiedade, dificuldade de concentração e insônia. Já é possível identificar crianças, jovens e adolescentes com síndrome do pânico, com confusões mentais e com níveis de estresse elevadíssimos, inclusive colocando o Brasil no ranking como o terceiro lugar no mal do século. Estamos diante, irmãos, de uma crise de saúde mental, atingindo cerca de 54% da população brasileira. E nós, cristãos, como é que nós temos nos posicionado frente a
todos esses dados. Irmãos, a Bíblia, ela não negligencia essa temática. Inclusive, a Bíblia não nos orienta nada que não nos seja possível fazer mediante a graça de Deus. Um desses deveres que nos é atribuído pelas Escrituras é a gestão dos nossos pensamentos. Como, por exemplo, Paulo vai tratar na epístola aos Filipenses. Não é sem razão que essa epístola é intitulada Epístola da Alegria. Mas também é nela que está uma das mais contundentes afirmações paulinas, que vai tratar acerca da boa gestão dos pensamentos, conforme está escrito em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E como é que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, é preciso observar que o imperativo bíblico não diz respeito a um processo mecânico, automático, formal ou meramente humano. O cristão não pode, por si só, resolver gerir os seus pensamentos, como se estivesse com as suas próprias forças, com seu controle. Paulo vai nos apresentar uma necessidade de uma atitude indispensável para este controle, que é a oração. Por conta de não fazermos essa limpeza na nossa mente e por conta também do excesso de informações que nos rodeia, a mente humana atual tem carecido de cuidados extremos, os quais nunca antes foram necessários, mas agora tornam-se imprescindíveis ao estado da alma e da mente humana que se apresenta nos nossos dias. No sermão de número 176 da série A Bíblia e o Secularismo, onde explica sobre a obra literária de Dante, o nosso pastor Jairo discorreu sobre diversos termos que estão ligados ao pensamento e à mente humana. Alguns deles que eu quero trazer para os irmãos são bastante familiares a nós, nessa época que estamos vivendo. O primeiro deles é a anedonia, que significa uma incapacidade humana de sentir prazer em coisas corriqueiras ou em coisas do nosso dia a dia. Outro termo é a apatia pervasiva, que é uma resistência à alegria espiritual. E outro termo ainda mais abrangente é a assédia, que é uma tristeza desproporcional às circunstâncias. Assédia ou assídia é uma palavra latina utilizada para expressar um estado de apatia ou de torpor, como se a pessoa não se importasse mais com a sua condição ou com sua própria posição. Os primeiros monges cristãos usaram o termo para definir um estado espiritual letárgico, conectado à depressão. Esses termos permeiam as condições de padrões cognitivos que têm se imposto na mente humana nos nossos dias. O pastor também explicou sobre um termo que o Dante usa na sua obra, que é o accidioso fumo, que seria uma fumaça mental. Essa fumaça mental tem a ver com pensamentos, digamos, intrusivos ou pensamentos que nos levam a situações de desespero e até mesmo de antever situações que às vezes nem existem, como, por exemplo, a catastrofização, que vê desastres onde apenas há desafios. A filtragem negativa, que é um foco exclusivo naquilo que está errado. A personalização, que é assumir responsabilidades por eventos que estão fora da nossa alçada ou da nossa governabilidade. E também o pensamento dicotômico, que vê tudo em extremo. E a fumaça mental da assídia moderna pode incluir o cinismo sobre os motivos e necessidades das outras pessoas, o sarcasmo como defesa contra a vulnerabilidade e o consumo compulsivo de mídia cognitiva. Tudo isso pode contribuir negativamente para a saúde mental nos nossos dias de hoje. Contudo, há uma profusão de técnicas e terapias utilizáveis nas técnicas de gestão do pensamento. Mas nós, enquanto cristãos,
devemos refletir acima das técnicas existentes. No combate mental e espiritual, a simples técnica ou método humano, ou seja, estratégias psicológicas e disciplinas mentais, não são suficientes. É necessário algo superior, a dependência do poder e da palavra de Deus, que é algo que transcende a técnica. Me lembro alguns anos atrás, enquanto estava em conversa com alguns colegas de trabalho, e cada um citava ali o nome de um remédio tarja preta, digamos assim, que consumia para poder aguentar as situações do dia a dia. Quando questionada sobre qual remédio eu consumia, eu disse que nenhum. E todos na mesa ficaram admirados e disseram, mas como você aguenta a pressão? E naquele momento eu utilizei para falar da palavra de Deus e dos benefícios de servir a um Deus que se oferece para carregar os nossos fardos. Um Deus que oferece descanso para as almas cansadas. Um Deus que na oração traz cura para as nossas almas. Então, nesse momento, meu irmão, minha irmã, você que tem tido esses pensamentos, talvez, que sejam contrários até mesmo à palavra de Deus e que tenham te trazido cansaço para sua alma, Deus ainda oferece descanso, Deus ainda oferece alívio, Deus ainda oferece um tempo de refrigério para sua alma. Deus não deixou de ser o nosso pastor, Deus não deixou de ser o nosso condutor, mas há milhões de vozes dizendo coisas diferentes aos nossos corações. Cabe a nós, como diz aquele louvor, calar essas vozes e ouvir somente a voz de Deus. A voz de Deus ainda ecoa em nossos dias. Cabe a mim e a você a responsabilidade de calar as demais. As técnicas, então, voltando ao nosso pensamento inicial, elas podem incluir reprogramação mental, elas podem incluir treinamentos mentais, reestruturação cognitiva, autoforça de controle mental. Elas podem, inclusive, ajudar em algumas instâncias, mas não garantem vitória espiritual, porque deixam de fora o elemento sobrenatural, que é tão necessário e inerente à alma humana. A vitória nos pensamentos requer algo acima da técnica. O recurso do Espírito Santo, a palavra de Deus, a renovação interior, a autoridade de Cristo sobre a nossa mente. O cristão não depende apenas de esforço humano, mas da cooperação com Deus, pois há fortalezas espirituais e engajamentos invisíveis que só podem ser vencidos pelo sangue de Jesus Cristo, por meio da intervenção do Espírito Santo, através da oração. Meus irmãos, seja encorajado nesta hora a não depender da sua força, do seu braço, da força de vontade que você tem dentro de si, mas da graça e da ajuda do Deus que ainda está sentado no trono. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é o nosso maior recurso. E eu quero citar o que a Bíblia diz sobre os pensamentos. Em Romanos 12:2, a Bíblia nos ensina para que venhamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Nós precisamos substituir os pensamentos negativos, os pensamentos pecaminosos por pensamentos positivos e que agradam a Deus. E isso só é possível, como falamos no início da aula, quando nós colocamos a nossa mente para se alimentar da fonte correta, que é a palavra de Deus. A Bíblia ainda diz em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Nós precisamos, irmãos, levar cativa a nossa mente a Cristo, porque nós somos maus, a nossa natureza ela é má e ela se inclina para o mal. Nós sabemos que quando um soldado está numa guerra, quando há uma batalha, existe também exaustão no corpo. Assim como a alma, ela projeta para o corpo. A Bíblia fala que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, tudo que a alma projeta para o corpo, querendo ou não,
vai ser refletido de alguma forma. E nós vemos que quando Deus formou o homem no jardim do Éden, criou todos os dias, ele separou um dia para o descanso do homem, para que se lembrasse que existe um Deus que cuida de nós, cuida das nossas necessidades. E nós vivemos dias onde, quando você não é bem visto de uma maneira funcional, e hoje o sistema te obriga a você ser perfeito, isso é cobrado até mesmo dos pais para com os filhos, a perfeição, a excelência dos estudos, no trabalho, numa empresa, a gestão em si, ela te põe um fardo. E Jesus, ele trouxe lá em Marcos, capítulo 6, versículo 31, ele exortando aos discípulos, quando ele lhe disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Então, Jesus, ele estava querendo expressar que há uma necessidade de um repouso para o nosso corpo. Nós somos templos do Espírito Santo. Precisamos zelar por este corpo. Não só a mente precisa ser policiada, mas o nosso corpo também precisa de uma assistência. O espiritual, ele é alimentado e o corpo, ele recebe também os cuidados. Então, quando Jesus, ele expõe para os discípulos a necessidade deles se retirarem para o repouso, para renovar as energias, ele nos dá um entendimento de que há essa necessidade de nos retirarmos, de nos colocar numa posição de descanso, até mesmo para servir melhor. Olá, queridos! Hoje estaremos analisando um importante assunto, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Hoje somos chamados a discutir um dos tópicos mais importantes do nosso tempo. Vivemos na era da ansiedade pandêmica. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é classificado como um dos países de maior índice de transtornos comportamentais e mentais. Aonde essa crise começa? Essa crise começa na cabeça, começa nos pensamentos. A batalha é travada na arena invisível da nossa mente. Esta é uma área discutida por muitas disciplinas, seja a neurociência, seja a psicologia, seja a psiquiatria, seja a teologia, seja a filosofia. Ela envolve a essência daquilo que realmente é o ser humano. Salomão disse em Provérbios 4:23 que sobre tudo que a gente deve guardar, o mais importante é guardar o nosso coração, que é a nossa mente, porque dele procede todas as fontes de vida. O cérebro é um sistema onde os pensamentos são processados. O cérebro humano tem mais de 86 bilhões de neurônios, mais de 100 mil conexões de sinapses. E essas reações químicas e elétricas estão diretamente relacionadas aos nossos pensamentos. Há uma frequência incrível de quantidades de pensamentos que passam pela nossa cabeça todos os dias. Em média, segundo a ciência, passa pela nossa mente durante um dia cerca de 60 mil a 80 mil pensamentos. 80% deles são pensamentos nocivos, negativos e que nos adoecem. E 95% desses pensamentos são repetitivos. E os mais que repetem, infelizmente, são os pensamentos ruins que acabamos alimentando. 94% das pessoas testemunham que experimentam constantemente pensamentos intrusivos. E esses pensamentos fazem as pessoas sofrerem e ficarem profundamente ansiosas. Mais de 20% da população mundial, cerca de mais de 1,5 bilhão de pessoas, sofrem de algum tipo de ansiedade ou algum tipo de transtorno. A Bíblia mostra claramente, muito antes das ciências, de que os pensamentos dos homens se tornaram ruins por causa do pecado. O pecado terrivelmente deformou a mente humana. Mesmo que essa mente consegue brilhar nas ciências humanas, ela é incapaz de desfrutar a paz de Deus e ter o controle de seus pensamentos
Deus por causa do pecado. A mente se tornou cega e hostil a Deus e a sua palavra. A terapia cognitiva comportamental revolucionou a psiquiatria, propondo que a depressão e a ansiedade não são primariamente distúrbios do sentimento, mas distúrbio do pensamento. Ele identificou pensamentos automáticos negativos e crenças irracionais ou falsas crenças. Então a ciência confirma que os pensamentos podem criar as nossas emoções e isto vai ditar as nossas ações. Logo, o pecado, a ansiedade e os maus pensamentos desconfigura o nosso cérebro, desconfigura o funcionamento molecular das ondas neurais e isso causa doenças e sérios problemas comportamentais na raça humana. Jesus disse que é do coração ou da mente de onde procede todos os maus pensamentos: morte, adultério, falsos testemunhos, violência, homicídio, prostituição. Nasce de uma sequência de pensamentos viciantes, malignos e impuros. Pensamentos, então, geram sentimentos que geram ações. Por isso, nós precisamos ter os nossos pensamentos renovados pela palavra de Deus. Então, seria pecado a gente ter esses pensamentos intrusivos? O problema não é tê-los, a questão é alimentá-los. Lutero disse que você não pode impedir que um pássaro voe por cima da sua cabeça, mas você pode impedi-lo de pousar na sua cabeça. Ou seja, mesmo que algum mau pensamento ruim ou impuro venha ao seu coração, você tem o dever de não alimentá-lo e desviar a atenção dele. As Escrituras ensinam a gestão dos pensamentos, como também ensina a neurociência. É possível dar um novo caminho neural para os nossos pensamentos. E para isso, nós precisamos da ajuda de Deus para purificar a nossa mente. Nós precisamos primeiro do perdão dos nossos pecados, do novo nascimento para ter uma nova mente, a mente de Jesus Cristo. Nós precisamos ter a nossa mente reformada, restaurada e completamente reformatada pela palavra de Deus. Só as Escrituras têm o poder de reformatar a nossa mente ao seu hardware original. Só ela pode trazer de volta uma mente pura e transformada pelo poder da palavra de Deus que gera em nós a nova vida, um novo nascimento. Paulo dá o manual prático e interessante de como a gente pode vencer isso na sua carta aos Filipenses. Ele vai dizer que tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, o que é de boa fama, o que tem virtude, e se há algum louvor, nisto a gente deve canalizar os nossos pensamentos. O verbo grego para pensar é logizester. O verbo é uma ordem, é um imperativo contínuo. É um termo da matemática, é um termo da contabilidade. Significa calcular, ponderar, meditar, fixar a mente nisso. Paulo está ensinando você a ocupar a sua mente o tempo todo com essas coisas boas. Ele está ensinando você a produzir novos caminhos neurais para os seus pensamentos que nascem do seu coração, que nasce da sua alma. Paulo diz em Romanos 12 que nós não podemos ser conformados com o mundo, mas transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, nós não podemos nos conformar, sermos formatados segundo o modelo do mundo. Nós não podemos imitar os arquétipos coletivos inconsciente do comportamento pecaminoso da mente humana. Só o Evangelho pode renovar a nossa mente por meio do poder das Escrituras. A leitura devocional, a meditação nas Escrituras tem o poder de renovar a nossa mente. Embora a ciência possa explicar o processo neural, mas ele acontece no mundo invisível, no mundo da mente, que é o mundo espiritual. Não é o cérebro que fomenta os pensamentos.
mas nasce na alma e ele interfere na sinapse do nosso cérebro. Essa renovação é um processo contínuo que o Espírito Santo faz em nós por meio das Escrituras. A transformação da mente se torna o nosso motor de santificação. Uma mente pura promove uma vida pura. Uma mente santificada promove sentimentos saudáveis, promove uma vida saudável. A maioria das nossas doenças são produtos desses sentimentos nocivos, produzidos por pensamentos impuros, pensamentos egoístas, pensamentos avarentos, pensamentos desonestos e pensamentos que não honram a Deus e que contraria a lista de Paulo sobre aquilo que a gente deve pensar, vai produzir, infelizmente, no nosso corpo doenças. Quantos tumores, quantos problemas nós sofremos no comportamento, na estrutura óssea, nas moléculas, nos neurônios, em toda a estrutura do nosso corpo o tempo todo. Esses maus pensamentos, esses pensamentos negativos estão desconstruindo a nossa saúde, desconstruindo o nosso caráter e estragando nossos relacionamentos. Nós não lutamos sozinhos nessa guerra. Nós lutamos com as armas poderosas que são capazes de destruir essas fortalezas, de demolir esses conceitos que se levantam contra o conhecimento de Deus e trazer a nossa mente cativa ao Evangelho de Jesus Cristo. Paz de Deus guardará os nossos corações. Ela é uma fortaleza que guardará os nossos corações da ansiedade e da preocupação. Faça os exercícios práticos para ajudar a sua mente, baseado nos princípios que Paulo ensinou em Filipenses. Para cada pensamento que surgir, pergunte: é verdadeiro ou baseado em suposições? Isto é fato ou isso é fake news? É honesto ou é enganoso? É justo ou tendencioso? É puro ou contaminado? É amável ou destrutivo? É de boa fama ou é vergonhoso, imoral, impuro, ímpio? É virtuoso ou é um vício? Esse pensamento é digno de louvor ou ele deve ser repreendido? Se você usar esses princípios, você vai construir novos caminhos neurais para pensamentos saudáveis e isto vai aumentar a sua expectativa de vida por causa de uma mente sadia. Você precisa todos os dias praticar as disciplinas espirituais. Primeiro, você precisa todos os dias tirar um tempo para ler as Escrituras. Ninguém vai construir pensamentos que honrem a Deus se todos os dias não tirar uma porção da leitura das Escrituras. A leitura devocional do McCheyne que nós temos, e aqueles que fazem e que são fiéis e fazem prazerosamente, atenciosamente, desenvolvem uma estrutura mental saudável. Muitos irmãos venceram a ansiedade, venceram muitos transtornos e tantos outros problemas de saúde por causa da leitura devocional que tem o poder de purificar a nossa mente. Nenhum outro poder pode fazer isso a não ser as Escrituras. Outra coisa, você precisa todos os dias parar e tirar um tempo de oração, onde você abre o coração confessando a Deus seus pecados, seus maus pensamentos, as intenções ruins e os pensamentos intrusos, mesmo que sejam pensamentos involuntários que vêm à sua mente, você os lança diante de Deus e clama pelo perdão de Deus. A oração ameniza os nossos sentimentos. A oração ameniza as nossas emoções. E a oração tem o poder de purificar a nossa mente. Você deve aprender a prática do jejum. O jejum tem o poder de controlar o nosso corpo e a nossa mente. Se você quiser desenvolver a prática do autocontrole, uma vez por semana você precisa separar um tempo para não comer e treinar a sua mente a estar focada na oração e em Deus. Se você aprender a prática do jejum, quem controla o corpo controla as emoções e quem controla as emoções
também controla os pensamentos. Os transtornos é pensamentos ruins que influencia os nossos sentimentos e que produz comportamento. O jejum faz o caminho inverso. Ele controla o nosso corpo, que controla os nossos comportamentos, que sucessivamente controla os nossos sentimentos e que depois rebate para a mente e purifica a mente. O jejum é uma arma poderosa para reduzir o nosso corpo à servidão e entregá-los a Deus como sacrifício. Em último lugar, a adoração. Pratique a adoração constantemente. Ouça os louvores espirituais. Cante ao Senhor todos os dias. Adore ao Senhor aonde você estiver, seja cantando, seja conversando, seja louvando a Deus aonde você estiver. Isso ajudará você a purificar a sua mente e renovará a sua comunhão com Deus. Isso lhe dará autoridade e uma capacidade de ver as coisas do jeito em que elas realmente são, porque a sua mente será sadia e instruída pela palavra de Deus. Então ficam aqui as verdades que devem ser lembradas. Primeiro, a batalha é real. Não subestime o poder dos pensamentos. Aquilo que hoje é só um pensamento, que é só uma imaginação, vai se tornar em pouco tempo uma ação. E isso pode destruir você. Alguém já disse que você planta um pensamento e você colhe um ato. Você planta um ato, então você colhe um hábito. E você planta um hábito, e então você vai colher um destino imutável. Veja a importância de você entender essa batalha. Segundo, as armas são espirituais. Você precisa entender que pensamento é uma questão espiritual, não é uma questão molecular e também não é uma questão biológica. Esta é uma questão da alma, esta é uma questão do coração, esta é uma questão que você precisa combater com armas poderosas em Deus. Depois entenda que a vitória é possível. Jesus nos garante a vitória. Em Jesus, nós somos mais que vencedores. Outra verdade, a renovação é contínua. É um processo diário e contínuo, que vamos nos tornando cada vez mais vitoriosos, cada vez mais fortalecidos, à proporção que a gente vai vencendo as batalhas diárias. Em último lugar, a comunhão é essencial. Essa é uma batalha que você não vai vencer sozinho. Você vai precisar da ajuda de cristãos maduros. Você vai precisar de um acompanhamento, de uma ajuda. Você vai precisar muitas vezes compartilhar e pedir ajuda a outros irmãos espirituais que possam ajudar você a vencer suas batalhas. O chamado para cada um de nós que entramos nessa arena é que sejamos soldados vencedores. Capture cada pensamento rebelde. Recuse a dar espaço para os pensamentos ruins e negativos. E ocupe a sua mente com a verdade de Deus. Que Deus conceda a mim e a você a vitória necessária para que a nossa mente seja pura, para que o nosso coração seja puro. Diz a Bíblia que só os puros de coração verão a Deus. Que Deus possa olhar para mim e para você e encontrar uma consciência purificada pelo sangue de Jesus e os nossos corações santificados, purificados, porque os puros de coração herdarão o reino de Deus. Deus abençoe você. Então, meus irmãos, vamos ter um tempo de gabinete aqui, nós. Quais seriam os cuidados práticos que eu e você, enquanto cristãos professos, teríamos que adotar na nossa vida para que essas armadilhas não nos tirem a paz e para que a nossa mente seja fortalecida em Cristo? Em primeiro lugar, vigilância. Não à toa que a palavra de Deus diz vigiai. Vigiai é muito importante, meus irmãos, porque nós precisamos estar atentos aos nossos pensamentos e não os deixar vaguear sem controle. Identificar padrões negativos de
pensamento e examiná-los à luz da palavra é um antídoto para as nossas almas, porque dessa maneira nós podemos refutar armadilhas satânicas e demoníacas que querem implantar pensamentos negativos na nossa vida e que podem, inclusive, ser reproduzidos nas nossas ações. Segundo, submeter-se à palavra de Deus. Quando um pensamento vier, você diga, isso é bíblico? Se não for, refute-o na hora. Tenha versículos guardados na sua mente. A própria palavra diz isso. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando vier à sua mente um pensamento, você lembra da palavra de Deus, traz à memória aquilo que te dá esperança. Em terceiro lugar, confissão imediata e rejeição do pensamento. Pensamentos maus podem sobrevir à nossa mente e às vezes nós não temos controle sobre isso, mas não nutrir esse pensamento, se o mesmo for pecaminoso, e confessá-lo a Deus pedindo perdão por esse pecado é responsabilidade nossa. Rejeitá-lo altivamente, ordenar que vá embora em nome de Jesus, silenciar esse pensamento mentalmente também é responsabilidade nossa. Renovação constante, repetir e fixar a mente em boas coisas, nobres, santas, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, nisto pensai. Cultive a meditação bíblica. Se o irmão ou irmã não faz uso da leitura da palavra de Deus, não vai saber refutar um pensamento se não tem a palavra no coração e na mente. Cultive a meditação bíblica, momentos devocionais que preencham a mente com aquilo que é bom. Por isso, irmãos, nós somos incentivados à leitura bíblica todos os dias, porque ela é uma arma poderosa nesse sentido para as nossas vidas. Controle o seu ambiente mental, controle os estímulos pecaminosos aos quais você mesmo se expõe. Muitas vezes colocamos em nossos olhos filmes, vídeos, séries que não condizem com a palavra de Deus e às vezes nos perguntamos por que a nossa mente anda tão cansada. Ora, nós não estamos vigiando no mínimo. Evite conversas impróprias, pessoas que muitas vezes têm comportamentos pecaminosos e que não se consertam diante da palavra de Deus. Amizades, lugares que você frequenta, às vezes têm influenciado na sua mente, sim. Não faça disso algo que você tire por menos. Traga à sua memória tudo aquilo que tem feito você se afastar da palavra de Deus. Escolha leituras, músicas, ambientes que favoreçam a santidade da sua mente. E, por fim, comunhão e poder espiritual. Converse com pastores, com irmãos de confiança sobre as lutas que a sua mente tem enfrentado, sem expor vaziamente, de alguma forma, para alguma pessoa que não pode acrescentar nada na sua vida, mas converse com alguém que tenha maturidade espiritual para aconselhar, para orar com você, para que vocês juntos possam dividir esse fardo e pedir a Deus uma solução. Busque apoio, não se sinta sozinho nessa guerra. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe.
pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. E agora, irmãos, chegou a hora do nosso quiz para ver se os irmãos absorveram o conteúdo da aula. A nossa primeira pergunta é: a exortação de Paulo em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da mente, ensina que a. O cristão deve apagar seus pensamentos humanos e receber automaticamente a mente de Cristo. B. A transformação acontece pela reorientação contínua da mente, segundo a verdade de Deus. C. A renovação ocorre apenas em momentos de êxtase espiritual. D. Basta disciplina mental para alcançar maturidade espiritual. Tempo para vocês pensarem. Se você respondeu a letra A, infelizmente você errou, porque a alternativa certa é a letra B. A transformação acontece pela reorientação contínua da mente, segundo a verdade de Deus. Segunda pergunta: por que os pensamentos fazem parte do processo de santificação? A. Porque o pecado nasce primeiro na mente antes de se manifestar em ações. B. Porque a reflexão racional é condenada pelos profetas. C. Porque Paulo colocou as emoções acima da razão. E D. Porque a santificação se limita às atitudes visíveis. Tempo para vocês pensarem. Se você respondeu a letra A, parabéns, você acertou. Porque o pecado nasce primeiro na mente, antes de se manifestar em ações. Vamos para a terceira pergunta. Cristo é o exemplo supremo de domínio mental porque A. Submeteu cada pensamento à vontade do Pai, mesmo sob tentação. B. Evitou pensar em sua missão para não ser influenciado por dúvidas. C. Viveu afastado das pessoas para manter pureza mental. E D. Rejeitou o uso da razão para depender apenas do espiritual. Tempo para vocês pensarem. Se você respondeu a letra D, sim, você errou, porque a alternativa certa é a letra A. Submeteu cada pensamento à vontade do Pai, mesmo sob tentação. Quarta pergunta: como os pensamentos renovados revelam o controle do Espírito Santo? A. Dispensa a oração e a vigilância. B. Tornam a fé independente da razão e da escritura. C.
eliminam completamente as tentações. E D, produzem atitudes de obediência, serenidade e discernimento espiritual. Tempo para vocês pensarem. E se você respondeu a letra D, parabéns, você acertou. Produzem atitudes de obediência, serenidade e discernimento espiritual. Vamos para a nossa quinta e última pergunta. Qual deve ser a postura do cristão diante de pensamentos contrários à verdade bíblica? A. Rejeitá-los e substituí-los pela verdade revelada nas Escrituras. B. Reinterpretá-los até que façam sentido pessoal. C. Ignorá-los sem refletir sobre eles. E D. Aceitá-los como parte natural da mente humana. Tempo para vocês pensarem. E a resposta correta é a letra A. Rejeitá-los e substituí-los pela verdade revelada nas Escrituras. Esse foi o nosso quiz. Eu espero que todos tenham participado e acertado. Agora, irmãos, para finalizar nossa aula, nós vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te damos graças, Pai, por essa aula, Senhor. Queremos pedir, ó Pai, que ela fique gravada, Senhor, no nosso coração, que nós venhamos, ó Deus, colocar em prática, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca cada coração, Senhor, assim como o Senhor tocou os nossos corações com essa aula, Pai. Fica, Senhor, conosco, Pai, e faz as tuas obras nas nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tchau, irmãos. Tchau. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Paz do Senhor. Fala pra fora. Ah, sou eu, né? E para você acessar mais conteúdo, se inscreva no nosso canal Marcas do Evangelho. Ai, gente. Acesse. Meu Deus, fala, André. Olha como eu tô gelada, ó. Vou entrar na lição. Não, tem que orar, menina. Ah, não. Não oramos ainda Ué, não. apresentou a lição antes de orar? Não, é sempre assim. É, ué. Ah, é? Meu Deus, eu tô perdida. Porque a... Eu quero deixar a própria... Falei certo? Própria. Não, eu quero citar. O que abrir... Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.